Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre segurança para o WordPress. Para quem não sabe, o WordPress é um sistema de gerenciamento de conteúdo, um dos mais utilizados aí na internet, se não o mais utilizado, né? Então a gente tem aí para mais de 70 milhões de sites criados com o WordPress, desde portais, loja virtual, site, blogs, sistemas mesmo utilizando o WordPress. Então eu vejo que tem muitos usuários que pecam na segurança ou ficam inseguros ao botar um sistema aí, um site, algum serviço utilizando aí esse CMS, que é o WordPress. Então eu resolvi criar essa aula para ajudar vocês, dar algumas dicas de como vocês blindarem o WordPress de vocês. Aí aqui é o meu site, minha empresa, né, GA Web. A gente trabalha com criação de sites, sistemas web, apps e design. Então eu me chamo Gleidson Azevedo. Minha formação atual, eu sou analista de sistemas e especialista em engenharia de software. Mas no meu dia a dia eu trabalho com desenvolvimento de sites, sistemas e também design. E aqui e acolá eu faço algumas consultorias para algumas empresas. Já desenvolvi muitos sites utilizando a plataforma WordPress para diversos clientes, certo? Então nós vamos aí conhecer o processo para blindar o seu WordPress. O que que você vai aprender? A gente vai ver a questão de nomes de usuários e senhas, autenticação de 2 fatores, a atualização do WordPress, arquivos do core do WordPress, permissões de diretórios e arquivos, listagem de diretórios, banco de dados e arquivo de configuração como um dos principais, que é o WP Config. Aqui recentemente eu fiz aí uma instalação do WordPress, uma instalação limpa, certo? Aqui é o back-end e aqui o front-end. Estou utilizando um template do próprio WordPress para que a gente possa aí ver como é que a gente pode estar aplicando esse processo de segurança, de blindagem do WordPress. Como a gente tem aqui no slide, o primeiro dele é o nome de usuários. Toda vez que você faz uma instalação do WordPress, você tem que esquecer, ou seja, você não deve mais criar um usuário com esse nome de admin. Eu até mantive aqui o meu, certo? Mas você deve colocar aí um nome de usuário que não seja o administrador, porque os hackers ou alguma pessoa mal intencionada, quando ele utiliza algum script de varredura dentro do WordPress, o primeiro usuário que ele vai pesquisar é esse usuário admin. Por isso que é importante você mudar o nome e criar uma senha alfanumérico, né? Utilizando caracteres especiais, maiúsculas e minúsculas e números também. Esse aí é o primeiro passo na questão voltada sobre segurança. O segundo é a autenticação de 2 fatores. O WordPress tem um plugin para WordPress chamado de Cleft, que ele é muito bom para essa autenticação de 2 fatores. Então você pode estar instalando aí esse plugin, que ele vai melhorar a segurança do seu WordPress. Você pode instalar esse mesmo plugin no seu WordPress e no seu celular, e na hora de logar, basta você botar aí a câmera do seu celular para ele autenticar através aí tipo uma espécie de QR Code. Mas enfim, basta você instalar aí esse plugin, o Cleft, para autenticação de 2 fatores. O terceiro é a questão da atualização do WordPress, certo? Um passo muito importante é você manter sempre o seu WordPress atualizado. Então, vou vir aqui em painel, atualizações. Pronto, então carregou aqui a página de atualizações. É importante você manter sempre plugins atualizados, temas atualizados e o próprio core do WordPress atualizado, o WordPress em si. Quando você instala o WordPress ou quando você faz uma atualização no WordPress, ele mantém alguns arquivos dentro do core. E esses arquivos é importante a gente remover eles, porque numa futura análise de alguma invasão no seu sistema ou alguma brecha, alguma falha de segurança, os usuários eles vão buscar nesses arquivos e saber aí qual é a versão do seu WordPress. Por exemplo, aqui, vamos entrar aqui no cPanel da minha conta, gerenciador de arquivos. Aí então aqui a gente vai ver essa parte de core do WordPress e permissões de diretórios e arquivos. Então vamos ver aqui, dentro do meu gerenciador de arquivos, no meu painel de controle, que é o cPanel, nós vamos entrar aqui dentro da pasta Public HTML, onde vai ter todos os arquivos do WordPress.
E é importante que você remova alguns arquivos, que é o license.txt e o hidden. Por quê? Porque toda vez que o WordPress é atualizado, ele coloca esses arquivos aqui. E através dele, o usuário pode saber qual a versão do seu WordPress. E aí fica mais fácil ele saber se aquela sua versão que você está utilizando tem alguma vulnerabilidade. Então você vai selecionar esses dois arquivos, vai excluir. Aqui, deixa eu ver aqui, dentro da pasta WP Admin, você também tem esses arquivos aqui, ó. Vamos procurar ele aqui. Outro arquivo que você deve tirar é esse install. Deixa eu ver, cadê o outro arquivo? É o upgrade. Vamos procurar aqui, o upgrade. Pronto, esses dois arquivos aqui é importante também remover, até porque toda vez que o WordPress atualiza, ele insere esses arquivos. Então é importante você remover, porque aí o usuário ele não fica mais difícil ele achar qual a versão que você está utilizando. Lembrando, toda vez que o seu WordPress atualizar, você precisa remover esses arquivos. O arquivo hidden.html e o license.txt. Um outro arquivo que você também precisa remover é esse aqui, ó, o wp-config sample.php. Então também vamos excluir ele. Não é interessante a gente manter esses arquivos aqui. Outra coisa que a gente vai ver aqui agora é essa questão de permissão de arquivo e diretório. A gente sabe que para todo diretório a permissão vai ser 755 e para todos os arquivos vai ser 644, certo? Mas em especial nós vamos estar modificando aqui a configuração do wp-config. Em primeiro lugar, toda vez que você fizer uma instalação, você vai tirar o wp-config da sua pasta public HTML, colocando ele fora dessa pasta, e o seu WordPress também vai funcionar normalmente. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Por que nós vamos fazer? Porque todo mundo sabe que esse arquivo está localizado aqui, né? Então nós vamos colocar ele em outro local para dificultar o acesso sobre ele. Então vamos selecionar ele, clicar e arrastar para dentro de Home, trazendo ele para cá, ó, para fora da pasta public HTML. Então ele ficou aqui, ó, fora da estrutura principal, que é essa pastinha aqui, public HTML. E o seu WordPress vai rodar normalmente como se ele estivesse lá dentro. Então vamos atualizar aqui o site, ó, atualizando. Pronto, rodou sem nenhum erro, como se o próprio wp-config estivesse dentro da public HTML. Agora nós vamos simplesmente mudar a configuração de leitura, né? Então que aqui está utilizando a permissão 666. Vamos selecionar ele, vamos vir aqui em permissões e nesse arquivo de configuração wp-config, a permissão que nós vamos deixar para ele vai ser a 400. Pronto. Por quê? Porque a leitura vai ser somente do usuário do sistema. Não é preciso gravar nele, não é preciso o grupo ou usuários externos ler e ninguém precisa executar nenhuma função nele. Então, para a questão de segurança, a leitura dele sempre vai ser e deve ser 400. Vou alterar as permissões. Então, aqui ele já alterou, ó. Quando eu atualizo meu site, ele vai rodar normalmente, porque somente o usuário do sistema precisa ler ele. Do core e permissões de arquivos são isso. Então nós vamos entrar aqui na pasta public HTML. A gente vai ver que todas as pastas têm 775 e os arquivos têm 644. Nós podemos também selecionar todos esses arquivos e alterar essas permissões aqui, ó, colocando todas como 444, tirando aqui a parte de gravação nesses arquivos, ó. Se eu atualizar o site, ele vai rodar normal, não tem nenhum problema. Então a gente tirou aí uma permissão de leitura a mais, né, de escrita no arquivo. Então essa parte de permissão, quando você colocar o seu sistema online, é muito importante para que o usuário não venha a gravar nos seus arquivos. Outra coisa interessante que ao você criar qualquer pasta dentro do seu diretório, seja aqui na pasta principal ou dentro de alguma dessas pastas, é interessante que você crie sempre um arquivo HTML vazio, um arquivo index.html, porque assim,
impede a leitura do usuário dentro daquele diretório. Tipo como a gente tem aqui, ó, dentro da pasta, por exemplo, na pasta temas, aqui, ó, como esse arquivo index. Se o usuário tiver acesso a essa pasta, ele não consegue ler os arquivos, porque existe um arquivo vazio chamado de index para que o usuário não faça essa leitura do diretório. Então, voltando aqui para o nosso WordPress, outra coisa que a gente precisa ter como questão de segurança, como eu falei, é aquela questão das atualizações. Tem uma função aqui que a gente pode aplicar lá no WP Config, que a gente impede que o WordPress faça atualização e impede que os usuários também façam atualização. E ficando a responsabilidade do desenvolvedor ou da pessoa que está responsável por tomar de conta da gestão do sistema. A função, eu vou entrar aqui no meu diretório padrão de novo. Vou abrir aqui meu index, meu WP Config, vou clicar em editar. Então aqui dentro do meu código do WP Config, eu posso inserir em qualquer local. Vou inserir abaixo dessa debug aqui. Outra coisa que é muito importante é sempre nessa função aqui, nessa constante, onde tem WP Debug, está sempre como false no ambiente de produção. Vou colar aqui essa função, essa constante chamada Disable File Mods, vou deixar como true. Vamos ver aqui, ó. Quando não existe essa função, essa parte de atualização está habilitada. Quando eu coloco ela no meu WP Config e salvo, quando eu atualizar meu WordPress, vamos ver o que vai acontecer. Ele deu o que? Sem permissão, tá dizendo que eu não tenho como atualizar mais o meu WordPress. O que eu preciso fazer para mim voltar a estar atualizando? Ele tirou de mim essa permissão. Ó, ele desmarcou aqui a parte de atualização, desabilitou um monte de coisa aqui do plugin, o usuário não consegue mais, ó. O usuário também não consegue editar o tema por aqui. Então ele desabilitou muita configuração para que o usuário não mexa e venha a ter problema com o WordPress. Isso aqui também impede que os hackers ou pessoas mal intencionadas tentem acessar o seu WordPress de forma bruta. Caso você precise fazer alguma atualização ou alteração, você volta aqui no WP Config e coloca essa função aqui como false e clica em salvar. Pronto, vou voltar aqui e atualizar, ó. E aí ele habilita todas aquelas funções de novo para mim, beleza? Então, continuando. Uma outra maneira de você colocar mais segurança no seu site feito por WordPress é você ocultar a versão do seu WordPress. Por exemplo, o usuário que quer fazer aí alguma invasão no seu sistema, a primeira coisa que ele vai fazer é verificar a versão do seu WordPress, porque através daquela versão ele vai ver lá na comunidade quais são os bugs que a versão atual tem e aí fazer uma futura invasão. Então a gente vai ver como tirar aqui a versão do WordPress, certo? Tanto ele no código aqui do header quanto no CSS que a gente tem aqui, ó, e no JavaScript. Então como é que a gente faz isso aqui? Nós vamos precisar vir lá no arquivozinho chamado de functions. Então vamos ver aqui em public, wp content, temas. Isso vai ser dentro do tema do seu WordPress. Vamos acessar o tema e abrir o arquivo chamado de functions.php. Vou abrir ele aqui. Então a função que nós vamos inserir pode ser em qualquer local. Vou inserir lá no final desse arquivo de configuração. Bem aqui. Então eu vou fazer assim. Vou colar esse código aqui. Já tá aí, né? Ó, esse código todo aqui. Função, remove, versão e parâmetros aí do WordPress. Então vou salvar. Vou atualizar aqui o site. E vamos verificar novamente o código fonte apertando Ctrl U no teclado. Então o que ele fez para mim aqui, ó, ele escondeu a versão do meu WordPress, tanto da versão do WordPress nos arquivos PHP quanto nos arquivos de CSS, ó. Se a gente analisar aqui, eu não consigo mais saber qual é a versão do WordPress que eu estou utilizando. Por quê? Porque essa funçãozinha aqui, certo? Você consegue remover a versão do seu WordPress e assim evitar uma futura invasão. Outra coisa que você precisa fazer, que eu já fiz aqui na questão de listar de diretórios e o wp.config, é a questão do banco de dados. Toda vez que você for fazer aí uma instalação do WordPress,
evite utilizar esse parâmetro aí wp-config, que é o prefixo de tabela. Coloque outro nome, sei lá, outras iniciais que não seja essa WP, porque também aí facilita, já é muito batido essa configuração aí inicial do banco de dados, né, que é o wp-config. Então, foram aí algumas dicas para que você possa estar colocando mais segurança, blindando seus sites, seu sistema feito com WordPress. Deixa aí teu comentário, curte, compartilha e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!